Desembargador confirma a suspensão dos efeitos do leilão da Amazonas Energia. Relatório de técnicos do TRE-AM solicita a reprovação de contas de Wilson Lima. Amazonas é o 8º estado menos transparente do Brasil e Manacapuru o pior município. Amazonas tem 12 cidades em alerta ao risco para surto de dengue, zika e chikungunya. Polo Industrial de Manaus deve fechar o ano com produção de 1 milhão de motos, segundo o Abraciclo. Copom mantém juro básico em 6,5% ao ano. Justiça de Abadiana decidirá sobre pedido de prisão de João de Deus. Médium pode ser preso a qualquer momento. Polícia Federal faz buscas no Ministério do Trabalho em nova fase da Operação Registro Espúrio neste início de manhã. Bolsonaro diz que ele e o filho pagarão uma conta se houver algo de errado com o ex-assessor. A australiana de 102 anos se torna a mais velha paraquedista do mundo. Maduro acusa os Estados Unidos de planejarem complô com Brasil e Colômbia para tirá-lo do poder na Venezuela. E a OEA expressa preocupação por aviões russos no país. Furacão vence o Júnior Barranquilla nos pênaltis e conquista a Copa Sul-Americana. Mais um crime no prédio abandonado da Santa Casa. Morador de rua foi assassinado agora de madrugada com 20 facadas. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O dia fica nublado, parcialmente nublado com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 39 milímetros. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. É de 94% a umidade do ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 13 de dezembro. 347 dias do ano. Faltam 18 para terminar 2018. É dia de Santa Luzia. Também é o dia do deficiente visual, dia do lapidador, dia do pedreiro, Dia Nacional do Forró e o Dia do Marinheiro. O Rio Negro subiu mais 15 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 44 centímetros. Desde o início do período de cheia, o Rio Negro já subiu 3 metros e 39 centímetros. Foram normais a operação de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes durante a madrugada. O que aconteceu nesta data? 1865, Guerra do Paraguai. O Paraguai declara guerra ao Brasil. 1958, é lançado nos Estados Unidos o foguete Júpiter com um macaco a bordo. 1968, o governo brasileiro decreta o ato institucional número 5, o AI-5, um instrumento de abuso e perseguição aos civis. 1982, um terremoto no Iêmen resulta em 3.000 mortos e 2.000 feridos. 1994, Paulo César Farias é condenado por falsidade ideológica. Ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, PC, abriu e movimentou contas fantasmas. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E vamos começar com uma notícia em nível nacional. A Polícia Federal deflagrou hoje a 5ª fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes e desvios relacionados a registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. O objetivo da nova etapa, de acordo com a Polícia Federal, é aprofundar investigações em desvios de valores da conta especial em emprego e salário, por meio de pedidos fraudulentos de restituição de contribuição sindical. Durante as investigações da Operação Registro Espúrio, a Polícia Federal verificou, após a análise e cruzamento de dados coletados, que o esquema desviou pelo menos 12.965.349,33 da CES. Policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, Goiânia, Anápolis e Londrina. A PF fez buscas na consultoria jurídica do Ministério do Trabalho em Brasília. Os investigados, segundo a Polícia Federal, irão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. O clima histórico no Paço da Liberdade, na Praça Dom Pedro II, ganhará neste fim de semana um colorido mágico com a programação do Natal do Abraço na Feira do Paço, promovida pela Prefeitura e pelo Instituto Amazônia. A apresentação de corais, teatro, cantata e a Feira do Paço serão gratuitas e uma ótima opção para o lazer em família. No sábado, o evento se iniciará às 16 horas com a programação idealizada pelo Instituto Amazônia. Às 18 horas acontecerá o Festival Amazonas de Corais de Natal no Paço, com a participação do coro de Câmara da Osufã, Coral da Câmara Municipal de Manaus, Coral Indígena Mirá Iá
e o Coral Adventista Harmonia. O espetáculo da Ativa, uma igreja batista, a cantata é Natal para sempre, será encenada às 20 horas. Paralelo a essas atividades, estará acontecendo a Feira do Passo com a comercialização nas barracas de comida e arte criativa. O Natal do Abraço na Feira do Passo continua no domingo a partir das 16 horas com a presença de fanfarras e personagens do Parque Cidade da Criança que deverão se apresentar por volta das 17 horas e 30 minutos. 5 horas e 54. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo em Manaus é instável, céu nublado e a meteorologia prevendo muita chuva, se cair é muita água. O clima-tempo diz que a precipitação pluviométrica pode chegar a 39 milímetros, Alberto. É muita água, né, Paulo Guerra? E aqui nessa área onde estamos nesse momento, já saímos da zona norte da cidade, por ocasião em que estivemos no IML, agora na zona leste da cidade, proximidades do Platão Araújo. Paulo Guerra, é muito nublado também para cá. Então podemos dizer que em toda a cidade, né, Paulo? Tanto aí para a área central quanto para cá, para a zona norte, para a zona leste também, está muito nublado, com ameaça de chuva para qualquer momento. E tem chuva acumulada, já que ontem também se previa muita chuva. É uma previsão, Pellegrini, não quer dizer que vai chover 39%. Agora o certo é que a chuva fica acumulada e quando cai de uma vez. Pois é, né? Vamos esperar, Paulo, que não caia assim tudo de uma vez. Que chuva quando temos aí muitos milímetros, não, Paulo? Quando é uma chuva muito forte, sempre nos traz transtorno, tanto no trânsito quanto nas áreas aí que são consideradas áreas de risco. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada, como é que foi? Tranquilo, Paulo Guerra, tranquilo. Nós tivemos aí uma noite de madrugada muito tranquila no pronto-socorro Platão Araújo, no pronto-socorro 28 de agosto e também no pronto-socorro João Lúcio. Movimentação bem tranquila e uma pessoa que deu entrada ainda há pouco, Paulo Guerra, por mau uso da metralhadora do amor. Tem que ter muito cuidado com esse novo, né, Paulo? Muita gente com fantasias e agora existe aí a metralhadora do amor. Pellegrini, o que seria essa metralhadora, meu caro? É um vibrador, Paulo Guerra, com a monstra na ponta, aí o cara aperta aquele negócio lá atrás, aí fica como se fosse uma metralhadora atirando, né? Fica um vai, vem, e aquele negócio tem que ser usado com bastante potência, senão pode ocasionar problema, como aconteceu a noite passada. Pellegrini, o prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, aqui no sítio histórico da cidade, esse prédio que é tombado também pelo patrimônio histórico e é um covil dos bandidos. Tem gente, moradores de rua, tem mulheres, tem prostituição e muitos crimes. É o terceiro já acontecido e agora de madrugada aconteceu mais um. Mais um, Paulo Guerra, infelizmente você colocou muito bem, é o terceiro crime que nós noticiamos, então somente esse ano, dentro das dependências do prédio abandonado da Santa Casa. Lá, Paulo Guerra, é um condomínio realmente de moradores de rua, de assaltantes, de todo esse tipo de pessoas aí que são a margem aí da sociedade, Paulo, e da lei também, se abrigam por lá. Eu lembro muito bem do último crime que nós cobrimos lá, Paulo Guerra, que o Jornal da Manhã esteve presente, foi de um assassinato de uma mulher que estava grávida. Ela foi assassinada a facadas lá dentro. E de ontem para hoje, o homem estava dormindo, Paulo, quando outros dois entraram no prédio da Santa Casa e nem sequer acordaram o homem, já foram dando as facadas, foram 20 golpes, o homem morreu enquanto dormia. O corpo já está no Instituto Médico Legal. Pellegrini, transporte coletivo da cidade, pagaram ontem os rodoviários, Pellegrini? Pagaram, Paulo, né? Já nos 45 do segundo tempo, né? Caiu o dinheiro na conta dos trabalhadores e com isso não houve paralisação, né? Eu conversava ontem ainda com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Ivancir de Oliveira, por volta de 11 horas e 30 minutos começou a cair o dinheiro na conta dos trabalhadores e agora a expectativa se volta para o próximo dia 20, última data para o pagamento do 13º e dia do pagamento do Vale. Pellegrini, estamos recebendo a informação aqui de que acaba de acontecer um acidente envolvendo 3 carros em frente ao condomínio Efigênio Salles, no sentido bairro. O trânsito já vai ficar complicado dentro de instantes nas imediações, é a informação que recebemos, vamos checar. Vamos checar, Paulo Guerra, já vamos iniciar o nosso deslocamento para Efigênio Salles ali, né, logo após a rotatória do Coroado e ver a questão desse acidente, ver o quanto está atrapalhando o trânsito. Daqui a pouco vamos trazer informações ao vivo do local.
5h58. Bom trabalho, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, mas sem antes dizer, Paulo Guerra, que é aniversário do investigador Geraldo Filho, da Polícia Civil, aniversário dele, ele coordena o grupo de WhatsApp de informações de polícia, o Chupa que é de Uva, o melhor grupo de WhatsApp de Manaus, onde tem os delegados, onde estão também policiais civis, onde tem também jornalistas escolhidos a dedo aí e que tem as informações em cima do lance. É o grupo Chupa que é de Uva, que é coordenado pelo Geraldo Filho, lá em Manacapuru, Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, lá no posto, né? Lá no posto, no pontão do Palmeiras, estão por lá. Lá em Maracapuru, tá toda a turma lá escutando o Jornal da Manhã, o Caio, o Capeta, o Bino do Barco, o Pará, o Mergulhador, o Foquinha e toda essa turma que está ouvindo aí, Paulo Guerra, o Jornal da Manhã, lá no município de Manacapuru. Aquele abraço, Paulo Guerra. Um grupo de aprovados em cadastro reserva da Secretaria Municipal de Educação formalizou denúncia no Ministério Público do Estado por não terem sido nomeados desde o início de 2018. Os aprovados alegam que a CEMED vem renovando o contrato de professores temporários e dobrando cargas horárias, mesmo com pessoas esperando pela vaga. Aproximadamente 20 aprovados em cadastro reserva do concurso de 2018 se reuniram na manhã de ontem no Ministério Público do Estado. Começa nesta quinta-feira o prazo para inscrições do processo seletivo das Escolas Municipais de Educação Integral e MEIs da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, a Prefeitura de Manaus disponibilizou 336 vagas para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os candidatos devem ser inscritos na unidade de ensino onde pleiteiam a vaga. Oferecer uma experiência turística no Amazonas por meio da promoção de sol e praia e gastronomia. Essa é a proposta do 4º Salão de Turismo Amazonas, realizado por meio da Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tour, com apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel AM. O evento será nos dias 21 e 22 deste mês no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, concursos, palestras, workshops, mesa redonda e aula show. 6h05 em Manaus. Temos informações desde Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. O Natal se aproxima. Nesta época, muitos atos solidários são realizados a fim de lembrar o verdadeiro sentido do Natal. No município de Urucará, a ação solidária intitulada Chá de Aconchego vem sendo realizada há 2 anos. O projeto visa angariar suprimentos como gêneros alimentícios e brinquedos para fim de doação a famílias carentes. A coordenadora do evento no município, Ana Maria Pires, fala sobre a ação. Aconchego é um projeto beneficente voltado às famílias carentes. Em nosso município está no 2º ano, 3ª edição, sendo a 2ª edição natalina. Iniciamos o atendimento a 10 famílias e atualmente estamos com 20 famílias. Nossos parceiros são os alunos do ensino fundamental, ensino médio, universitários, professores, escolas, igrejas, comerciantes, amigos e familiares. As áreas a serem atendidas são o bairro Santo Antônio, Cafezal, Paraíso, Vovó Dedé, Aparecida, Santa Luzia, São Pedro, Glória, Divino dos Inocentes e Estrada do Amanarí. Venha você também abraçar esta causa tão nobre. Junte-se a nós e com o coração transbordante de amor, faça sua doação com gêneros alimentícios e brinquedos. Imagine esse presente sendo entregue a Jesus, que é o aniversariante do mês. Portanto, vejamos no nosso irmão o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Este ano, Paulo, o projeto será uma 3ª edição, realizado no dia 23 de dezembro, em 2 momentos. Primeiramente, o encontro com as crianças e depois distribuição das cestas básicas para as famílias cadastradas. Neste Natal, seja generoso, ajude a quem precisa, pois quando a caridade, o amor é vivo. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h07. Nesta quinta-feira, o secretário de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, Marcos Rota, irá divulgar o balanço do projeto de revitalização da malha viária de Manaus executado pelo governo do estado através da sua pasta. Ao todo, foram quase 150 milhões de reais investidos na recuperação de vias em 5 zonas da cidade: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste. Começa nesta quinta-feira o pagamento do 6º lote do abono salarial PIS 2018-2019, ano base 2017. O saque será disponibilizado aos trabalhadores cadastrados no programa e que tenham nascido no mês de dezembro. Para os
os servidores públicos que são inscritos no PASEP não haverá mais saques neste ano. A estimativa do Ministério do Trabalho é que mais de 1,3 bilhão de reais sejam pagos a aproximadamente 1,7 milhão de trabalhadores. Os correntistas da Caixa Econômica Federal, instituição bancária responsável pelo pagamento do PIS, tiveram os valores depositados em suas contas na última terça-feira. A produção de motocicletas no Brasil pode ultrapassar 1 milhão de unidades em 2018. A projeção foi divulgada pela Braciclo ontem aqui em Manaus. De janeiro a novembro deste ano foram fabricadas 968.860 motos, o que representa aumento de 19% comparado com o mesmo período de 2017. A oferta de emprego no setor também voltou a crescer após 7 anos consecutivos de queda. Apesar da retração de 14,4% nas exportações de motos, o presidente da Abraciclo, Marcos Penanian, afirmou que o mercado brasileiro absorveu a produção dos veículos para venda no varejo e no atacado. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares divulgou os indicadores e projeções do setor de duas rodas. Segundo a Braciclo, dos 67,8 bilhões faturados pelo polo industrial até setembro deste ano, mais de 9 bilhões têm origem no setor. As 14 empresas instaladas no polo industrial de Manaus concentram 98% da produção de motos e bikes do país. Não perca a hora, confira. 6:09. Com parecer emitido por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, solicita a reprovação de contas do governador eleito Wilson Lima, do PSC. O documento assinado pelo coordenador de controle interno, Levindo Miranda Souza, aponta 11 itens reprovados na prestação final, que corresponde a 31,34% dos valores da campanha. O órgão informou que julgará o caso até o dia 17 deste mês, quando haverá diplomação dos candidatos eleitos em 2018. A prestação de contas final foi entregue ao TRM no dia 17 de novembro deste ano, com relatórios financeiros atrasados. Os técnicos apontam que foram identificados indícios de recebimento direto de fontes vedadas de arrecadação, o que contraria o disposto no artigo 33 da resolução TSE número 23.553/2017. A aplicação não justificada de valores que ingressaram nos cofres da Prefeitura de Irunepé, mediante transferências constitucionais, federais e estaduais em 2015, levaram o colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, a desaprovar as contas daquele ano do então prefeito da cidade, Joaquim Neto Monteiro, e determinar a devolução do montante de 29,1 milhões de reais aos cofres públicos municipais. A decisão foi proferida na manhã de ontem durante a 42ª sessão ordinária. E ainda cabem recursos. Como sempre. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado aprovou em sessão especial na manhã de ontem as contas gerais do primeiro ano de administração do prefeito Arthur Neto, referente ao ano de 2017, cujo orçamento girou em torno de 4,1 bilhões de reais. Em concordância com o parecer do Procurador de Contas Carlos Alberto Souza de Almeida, o relator do processo, o conselheiro Mário de Mello, fez 13 recomendações ao gestor, que foram ratificadas pelos demais membros do colegiado durante a votação. Com caráter técnico e opinativo, o parecer prévio será encaminhado até o dia 19 à Câmara Municipal de Manaus, que fará o julgamento político das contas de 2017. O relatório, voto e parecer já estão disponibilizados na íntegra no portal do TCE. O deputado estadual Cabo Maciel formalizou denúncia junto ao Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal para que seja cumprido o contrato firmado entre a Secretaria de Educação do Estado com a empresa Mega Food Alimentos e Serviços para o fornecimento de merenda escolar para os alunos do Centro de Educação de Tempo Integral 7 do município de Itacoatiara. De acordo com as denúncias do parlamentar, no local onde é preparado o alimento e servido às crianças e adolescentes do 7, fica evidente a falta de higiene no manuseio, no armazenamento dos alimentos, temperos e verduras, e é constatada a presença até de insetos e de roedores tais como baratas e ratos. A Assembleia Legislativa realiza a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo a personalidades locais cujos serviços prestados têm alta relevância para a sociedade amazonense. A cerimônia tem início marcado para 17 horas no auditório Belarmino Lins. Os deputados estaduais apresentaram um total de 461 emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual de 2019 que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Josué Neto do PSD, a maior parte destas emendas destina recursos para a saúde e educação na capital e interior do estado, como tem sido prática na Casa Legislativa. 6:13.
Dos 61 municípios do Amazonas, 11 estão em alerta para dengue, zika e chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. A situação mais grave foi constatada em Guajará, no sudoeste do estado, a 1.400 quilômetros de Manaus, onde há risco de surto destas doenças. Os dados são do novo levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2018, divulgado ontem. O estudo é um instrumento fundamental para o combate e o controle do Aedes aegypti e das doenças causadas pelo vetor. Conforme a análise, a capital Manaus está em situação de alerta com índice de infestação predial de 1,1%. O índice foi o mesmo na cidade de Humaitá e de Itacoatiara. Entre os outros municípios na mesma situação, São Gabriel da Cachoeira tem o maior IP de 3,6% segundo o levantamento. Guajará, que tem a situação mais crítica até então, tem um índice de infestação de 5,3%. O Amazonas é o 8º estado menos transparente do país. A avaliação consta na escala Brasil Transparente, divulgada ontem pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Entre os 665 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, Manacapuru é o pior em transparência. Manaus é o município amazonense melhor avaliado, aparecendo no ranking como o 117º mais transparente do Brasil. Considerando apenas as capitais, Manaus é a 11ª mais transparente. Entre os aspectos do Amazonas mal avaliados pela CGU estão a falta de informações na internet sobre o horário de atendimento ao público por parte do governo e resultados de licitações ocorridas. Outra queixa é a ausência de respostas a pedidos de dados solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação. O desembargador Marcos de Oliveira Cavalcante do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região confirmou que sua decisão liminar concedida no dia 10 de dezembro atinge o leilão da Amazonas Energia realizado no mesmo dia. Em resposta a embargos de declaração ajuizados pelos advogados de Sindicato de Trabalhadores, o magistrado confirmou que os efeitos da venda estão suspensos até a apreciação do recurso do sindicato dos agravantes por órgão especial do TRT da Primeira Região. Aqui em Manaus, na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, que preside a Comissão de Minas e Energia da Casa, criticou a privatização que foi feita sem uma auditoria para averiguar o valor declarado de mais de 2 bilhões em dívidas da empresa. Polícia. Alberto Peregrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia na rua, tirando bandidos de circulação, polícia militar, polícia civil, fazendo aí algumas operações na cidade. O Estefânio Macedo de Moraes, 22 anos, conhecido como Cabeção, foi preso pela polícia civil. Ele é suspeito de ter roubado motorista de aplicativo, né? Pediam, né, os carros e depois roubava os motoristas. Os crimes aconteceram nos dias 3 e 4 deste mês. Os detalhes da prisão não foram divulgados, mas ele foi preso. O Estefânio Macedo de Moraes, o vulgo Cabeção, está preso graças a um grande trabalho da Polícia Civil. Um motorista de ônibus da linha 029 da empresa Açaí. Ele tem 52 anos de idade. Ele foi esfaqueado na mão esquerda durante um assalto ao ônibus em que ele trabalhava. O crime aconteceu ontem à tarde no bairro Nossa Senhora de Fátima. Os policiais da 26ª SICOM informaram que por volta de 15 horas foram acionados para atender a ocorrência. A equipe fez buscas na área, porém o suspeito do crime não foi encontrado. Mais um motorista de ônibus ferido, mais um motorista de ônibus esfaqueado, além de não receber os salários em dias, ainda são assaltados, outros tantos morrem, outros ficam feridos nessa roleta russa que é andar de ônibus na cidade. Assalto a ônibus representa muito perigo em Manaus. Quase todo dia tem assalto a ônibus. O negócio não tá fácil para andar de ônibus na cidade. Todo cuidado é pouco, principalmente nessa época de Papai Noel, nessa época natalina. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um cara de pau, um bandido perigoso, Eric Silas de Moura, ele tem 32 anos de idade, ele é conhecido como Lourinho, ele foi preso, Paulo Guerra, e ele já assaltou mais de 30 casas em Manaus.
segundo o depoimento dele próprio, ele observa primeiro as casas, na companhia de um outro amigo que tem carro, eles escolhem as casas, principalmente que ficam fechadas, entram na casa tirando o miolo e levam tudo que puder. Ele já responde na justiça, Paulo, por nove processos criminais. Ele tá respondendo, além de usar a tornozeleira eletrônica e confessar que já roubou mais de 30 casas. Eric Silas da Silva Moura, o vulgo Lourinho, foi preso mais uma vez pela polícia. Será que ele vai ficar solto de novo? Eric Silas Dias Moura, o vulgo Lourinho, ladrão de casa. Ele gosta de entrar quando as casas estão fechadas. Ele ainda disse uma dica, assim, perguntaram dele, dá uma dica aí, como é que a população deve proceder. Ele disse, tem que ter cachorro, tem que usar aquelas fechaduras na porta que não tem miolo, tem que botar câmera, que aí isso inibe, falando bonito lá na delegacia, ele dizendo como é que ele faz aí os roubos na cidade. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, movimentação que nós podemos colocar até como tranquila durante a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos, um por agressão física, outro por acidente de trânsito, uma queda de moto. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, deu entrada no pronto socorro João Lúcio, um homem de aproximadamente 65 anos de idade, cabelo já um pouquinho branco, todo mitidão. Ele entrou na peia, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Bateram nesse senhor Paulo Guerra porque ele estava se amancebando com uma mulher casada, ele estava se amancebando com uma mulher de 28 anos de idade. O marido enganado tem 24, o amante 65. Ele chegou com uma conversa fiada e tal, de coroa cheiroso, que não sei o que, falando bonito. Oi, meu amorzinho, 6 horas da tarde. 6 horas em Manaus, bora dar uma volta. Daí o marido dela chegou, era 6 horas e ele entrou na peia, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés após dizer 6 horas em Manaus, minha querida. E a peia cantou e ele deu entrada no pronto socorro Platão Araújo, esse localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. No Platão Araújo, Paulo Guerra, um homem deu entrada vítima de 2 pernadas. Ele apanhou muito Paulo Guerra e não se sabe ainda o motivo da agressão. Ele não quis dizer porque que ele apanhou. Ele disse, como é que foi isso? Um curioso perguntou, é médico? Ele disse, não, então pronto, isso aqui é problema meu. Eu todo ignorante, todo quebrado na peia. Ele deu entrada no pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro Zumbi dos Palmares, no perigosíssimo Zumbi dos Palmares, um homem foi furado, foi espetado, foi golpeado com uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que uma rixa deve ter sido aí o motivo do crime, e ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele estava mais para lá do que para cá. Ele chegou no bico do urubu. Ele já pensava que não ia ver Papai Noel. Só que os profissionais do pronto-socorro Platão Araújo, mais uma vez, o atenderam muito bem e ele já não corre perigo de morte. Não é dessa vez que ele vai deixar de ver Papai Noel. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Ele pilotava sua motocicleta em altíssima velocidade. Ele estava na mão
pendurado na moto, no guidão da moto, uma sacola com 2 sanduíches, um sanduíche salada para ele, outro para seu amor. Ele dirigia em disparada, já estava todo feliz porque ia levar um x-salada para a namorada. Aquele né, que vende 3x10 na zona leste da cidade, com aquele presunto que parece língua de cachorro. Ele estava levando alegremente, ele estava feliz da vida porque ia levar um sanduíche para seu amor. Só que ao fazer uma curva nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira, ele rebolou de sua motocicleta, perdeu o controle da máquina e caiu todo arrebentado pelo asfalto. Ele rapidamente foi, né, atendido, tiraram ele do meio da pista, afastaram a moto, ele ficou por ali, o SAMU chegou, constatou que não tinha nada grave, ele se recusou a ir para o pronto-socorro, mas quando procurou os 2 sanduíches, Paulo Guerra, algum espertinho já tinham levado os sanduíches do motoqueiro. Rapaz, nem a pessoa ferida escapa de assalto, escapa de roubo, roubaram os 2 sanduíches da vítima, que estava todo feliz para levar o x-salada para o seu amor. Rapaz, ele foi triste e disse: eu só tinha esse dinheiro e agora o que eu vou dizer quando chegar em casa? Nossa, não tá fácil não, Paulo. Estão roubando até x-salada na área da zona leste da cidade. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma vítima de agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Agora, Paulo Guerra, foi uma covardia. Ele estava vendendo cascalho, ele vendia cascalho, aquela figura do cascalheiro que anda batendo e vendendo cascalho. Ele saiu, olha o cascalho, e saía vendendo. Paulo Guerra, 2 mau elementos deram um chute naquele negócio de levar cascalho que parece um foguete, deram um chute no cascalho, naquela embalagem lá, aquele negócio de ferro. O cascalheiro foi junto, caiu no chão, era cascalho jogado por tudo quanto era lado, e ainda roubaram a renda do cascalheiro. Rapaz, os bichos são tão mau elementos, são tão marginais, que um deles, que eram 2, né? Um que pegou o dinheiro, o outro ainda amassou, destruiu o foguete, aquele foguete de levar cascalho. O cara pulou em cima, espatifou todo a embalagem de vender cascalho desse homem. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Antes das notícias da desgraça, Paulo Guerra, deixa eu mandar um alô pro Valtinho da 14. Alô, Valtinho da Praça 14, ali na Major Gabriel com a Tarumã. Alô, Valtinho, ele está ouvindo o Jornal da Manhã, então ouça as desgraças. A morte foi devagar. Durante a noite e madrugada, agiu pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um crime no prédio abandonado da rua 10 de julho. Somente esse ano, 3 assassinatos ocorreram naquele local. No começo do ano, um homem foi assassinado a tiros. No meio do ano, uma jovem grávida, nós noticiamos no Jornal da Manhã, em um desentendimento com seu amado, ela acabou sendo assassinada a facadas. Ela estava grávida, mas se não me falha a memória, de 8 meses, quando foi assassinada a facadas lá dentro do prédio abandonado da Santa Casa. E agora, a noite passada, entrando pela madrugada, um homem até o momento não identificado, possivelmente um morador de rua, foi assassinado com 1, 2, 3, 10 facadas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. As informações dão conta de que o homem estava dormindo quando chegaram outros 2 homens, os assassinos, chegaram e
pinaram o homem acordado. Ele morreu dormindo e quando acordar já vai estar morto. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez nós alertamos para quem faz uso do comprimido da saliência e do spray do amor. Todo cuidado é pouco. Mais uma vítima durante a noite e madrugada, dessa vez, mais uma vez, do spray que está sendo vendido aí no centro da Cidade Nova. O homem vestido de Papai Noel anda vendendo o spray da saliência no mercado negro, ou seja, sem receita médica. E lembre-se, são apenas 2 borrifadas. Mais do que isso, você não vai ver Papai Noel. São apenas 2 borrifadas para você ficar pronto para a saliência com o spray do amor. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Um apostador de São Luís do Maranhão acertou os números da quina no concurso 4.849 e vai receber R$2.959.801 e vai exigir os 65 centavos. Ele acertou as dezenas 33, 34, 43, 44 e 46. A Loto Fácil saiu para apostadores de Belém do Pará, de Curitiba, de Bauru, São Paulo e da capital, São Paulo. Cada um vai receber R$433.158,33. No concurso 1749, a Loto Fácil sorteou estes números: 02, 04, 06, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Mega Sena concurso 2106, prêmio acumulado já em 42 milhões. Não houve acertador. A quina saiu para 82 apostas, cada uma vai receber R$35.639,55 e as dezenas foram estas: 03, 27, 36, 39, 40, 43, 6 e 37. Esportes. Os jogos de ontem pela Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk 1, Lyon 1. Valência 2, Manchester United. Valência 2, Manchester United 1. Young Boys 2, Juventus 1. Benfica 1, Ajax 0. Ajax 3, Bayern de Munique 3. Real Madrid 0, CSKA Moscou 3. Mundial de Clubes. Al-Ain 3, Tian Wellington também 3. Com direito ao sofrimento, pênalti perdido na prorrogação e definição nas penalidades depois de empate em 1-1 no tempo normal contra o Júnior Barranquilla, mesmo o placar do jogo de ida. O Atlético Paranaense conquistou pela primeira vez o título da Copa Sul-Americana ao fazer 4-3 nas penalidades. O público na Arena da Baixada foi recorde, com 40.263 pessoas empurrando o rubro-negro, mas também vivendo muita tensão. Impondo seu ritmo desde o começo da partida, o Furacão encontrou seu gol aos 26 minutos do primeiro tempo com Pablo, que recebeu de Rafael Veiga e tocou na saída do goleiro para abrir a contagem. Depois do intervalo, Théo Gutierrez de cabeça aos 12 minutos deixou tudo igual. O rubro-negro se junta a Internacional, São Paulo e Chapecoense como brasileiros campeões da competição e, além da vaga da fase de grupos da Libertadores da América, ainda disputará a Recopa contra o River Plate. Últimas notícias. O dólar caiu nesta quarta-feira, acompanhando a trajetória da moeda no mercado internacional em dia de trégua nas preocupações com a guerra comercial após declarações de Donald Trump sobre um acordo com a China. A moeda norte-americana caiu 1,76%, vendida a R$3,85,21. Na mínima do dia, o dólar chegou a R$3,83,77. Se você vai viajar, o dólar turismo era vendido ontem a R$4,02. O Ibovespa subiu 0,65% a 86.977 pontos. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu ontem manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. Esta foi a última reunião do Copom deste ano. A manutenção da taxa Selic pela sexta vez consecutiva já era esperada pelo mercado financeiro. Este
é o menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação adotada em 1999. Com a inflação sob controle, a expectativa das instituições financeiras é que a taxa de juros começará a ser elevada gradualmente pelo Copom a partir de setembro do ano que vem, alcançando 7,5% ao ano no fim de 2019. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu nesta quinta-feira no mercado de futuros de Londres, cotado a $60,43, uma variação positiva de 0,56% em relação ao fechamento de ontem. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou nesta quinta-feira em alta de 0,99% aos 21.816,19 pontos. A Polícia Federal deflagrou hoje a quinta fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes e desvios relacionados a registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. O objetivo da nova etapa, de acordo com a Polícia Federal, é aprofundar investigações em desvio de valores da conta especial Emprego e Salário por meio de pedidos fraudulentos de restituição de contribuição sindical. Policiais federais cumpriram 14 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, Goiânia, Anápolis e Londrina. O futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, já discute com a atual equipe da pasta o esquema de proteção do presidente eleito Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse em 1º de janeiro. Nos bastidores, integrantes do GSI também já avaliam a necessidade de reforçar a segurança da família de Bolsonaro. Ainda não está definido se Bolsonaro desfilará em carro aberto ou em um veículo fechado e blindado. Se o veículo for aberto, é provável que Bolsonaro use um colete à prova de balas. A decisão será do presidente eleito, mas integrantes do GSI avaliam que não há como evitar exposição mesmo que Bolsonaro opte pelo carro fechado. Há 2 locais considerados sensíveis e incontornáveis: as rampas do Congresso e do Palácio do Planalto. O cerimonial envolve a subida de ambas, que são amplamente expostas ao público. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de um homem que teria feito postagens incitando a morte de Jair Bolsonaro quando o presidente eleito ainda era candidato. Agentes estiveram num prédio no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, e deixaram o local com um malote. De acordo com a Polícia Federal, o investigado é um homem de 23 anos que teria também xingado o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. O objetivo da operação foi identificar outras pessoas que possam ter incitado a subversão da ordem política. A pena prevista na Lei da Segurança Nacional é de reclusão de 1 a 4 anos. A Marinha lança ao mar, nesta sexta-feira, em Itaguaí, região metropolitana do Rio, o primeiro de uma série de 5 submarinos construídos com tecnologia francesa. Um deles será movido a energia nuclear. Com 72 metros de comprimento e pesando 18 mil toneladas, o S-40 Riachuelo transportará 35 marinheiros em viagens que podem durar até mais de 70 dias seguidos. O submarino também comporta torpedos e mísseis e pode espalhar minas navais no caminho das embarcações. Iate de Ike Batista vai a leilão nesta quinta-feira. A embarcação tem 4 quartos, sauna, closet, cozinha e 3 cabines. A capacidade é de 21 passageiros. O bem foi sequestrado na Lava Jato por determinação do juiz Marcelo Bretas. Fux derruba a própria decisão e autoriza multa a transportador que não seguir tabela de fretes. O ministro havia determinado a suspensão das multas para quem não cumprisse preço mínimo do frete. Na nova decisão, afirmou que isso poderia prejudicar a negociação pelo novo governo. Congresso aprova 17 projetos que liberam mais de 2 bilhões para ministérios e órgãos públicos. O montante é referente a créditos especiais e suplementares, portanto não são recursos extras, mas sim dinheiro oriundo do remanejamento do orçamento. O Ministério Público Estadual de Goiás pediu a prisão preventiva do médium João de Deus, suspeito de praticar abusos sexuais em mulheres durante tratamentos espirituais em Abadiânia, na região central de Goiás. Ele diz, claro, que é inocente. A justiça acatará ou não o pedido a qualquer momento. O presidente eleito Jair Bolsonaro fará exames na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deve desembarcar na capital paulista por volta das 9h30. O que é destaque no mundo nesse início de manhã? Aos 102 anos e 194 dias, a australiana Irene O'Shea estabeleceu um novo recorde mundial e se tornou a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. O salto aconteceu lá em Adelaide, na Austrália. Esta, no entanto, não foi a primeira vez que O'Shea saltou. Isso aconteceu no seu aniversário de 100 anos e ela repetiu a experiência uma vez por ano desde então, sempre acompanhada pelo mesmo instrutor, o paramédico Jed Smith. Desta vez ela aproveitou a atenção que o recorde atraiu para lançar uma campanha de arrecadação de fundos para a Associação de Doenças Neuromotoras local, já que sua filha morreu vítima de uma doença do tipo há 10 anos. 6h49.
Acidente com trem de alta velocidade deixa 2 mortos e feridos na Turquia. Acidente ferroviário aconteceu em Ankara. Ao menos 9 pessoas morreram e 46 se feriram. O choque ocorreu numa passagem elevada, aconteceu apenas 15 minutos depois da saída do trem da estação de Ankara. Após sobreviver nesta terça-feira a uma votação que poderia ter tirado seu posto de líder do Partido Conservador e logo de primeira-ministra britânica, Theresa May tem agora outro dia duro à frente, 29 de março. Essa é a data limite para a saída formal do Reino Unido da União Europeia, processo conhecido como Brexit. 6h49. O Papa Francisco enviou telegrama à Arquidiocese de Campinas, lamentando a tragédia em que morreram 6 pessoas. O pontífice pede que todos se esforcem para perdoar e fazer prevalecer o amor sobre o ódio e a vingança. O texto do Papa convida todos, diante desses momentos de dor, a encontrar conforto e forças em Jesus ressuscitado, pedindo a Deus que a esperança não esmoreça nesta hora de prova. O telegrama em nome de Francisco é assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. A Secretaria-Geral da OEA expressou sua preocupação nesta quarta-feira sobre a presença de aeronaves russas na Venezuela para realizar exercícios militares, uma manobra que gerou desconforto nos Estados Unidos e na Colômbia. A Secretaria-Geral da OEA expressa mais alta preocupação com as notícias vindas da Venezuela sobre a possibilidade de que aeronaves capazes de usar armas nucleares da Rússia estejam em seu território, disse a entidade em um comunicado. Os exercícios de defesa realizados por Caracas e Moscou com 2 bombardeios TU-160, um avião de transporte AN-124 e um avião de passageiros IL-62 geraram tensões com os Estados Unidos e a Colômbia, países aos quais o presidente venezuelano Nicolás Maduro denuncia constantemente por promover planos para derrubá-lo. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de liderarem um complô com os governos do Brasil e da Colômbia para derrubá-lo do poder e assassiná-lo. Segundo ele, os norte-americanos preparam um plano para impor um governo ditatorial na Venezuela. Em entrevista coletiva, Maduro afirmou que John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, incentiva ação de provocação por 2 vizinhos da fronteira. E acrescentou, referindo-se ao Brasil, que vai dar uma lição caso haja uma intervenção militar na Venezuela. Dizer que uma força militar brasileira vai invadir a Venezuela é coisa de louco. Que não se enganem nunca, porque vamos dar a eles uma lição que não vão esquecer por 1000 anos. Vamos dar uma lição de dignidade e de força também aos loucos da ultradireita, seja do Brasil, da Colômbia ou de onde for, afirmou Maduro. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que ele e o filho Flávio Bolsonaro pagarão a conta se houver algo de errado com Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-assessor de Flávio. Bolsonaro deu a declaração durante a transmissão ao vivo no Facebook e comentou o fato de o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, ter encontrado movimentação suspeita de 1,2 milhão de reais na conta do ex-motorista de Flávio. 6h52. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Se tiver algo errado, que paguemos a conta, diz Bolsonaro sobre caso de ex-assessor do filho. Folha de São Paulo. Fux revoga a própria liminar e multas para quem descumprir tabela do frete voltam a valer. O Estado de São Paulo. Governadores eleitos pedem a Moro liberação de recursos para presídios. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério Público de Goiás pede prisão do médium João de Deus. Valor econômico. Em dia favorável para ativos de risco no exterior, dólar tem queda firme e vai a R$13,85. Estado de Minas. Atirador de Campinas usou pistola comprada ilegalmente, diz polícia. Recife, Jornal do Comércio. Homem que matou pernambucana na Nicarágua é condenado a 15 anos de prisão. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende homem armado que ameaçou Bolsonaro. Mourão disse que é plano de morte. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro defende que a legislação trabalhista se aproxime da informalidade. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Prorrogação de incentivos beneficia empresas do Amazonas. A crítica. Produção industrial. Polo Industrial de Manaus fecha o ano com 1 milhão de motos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.